Olá, você está no canal Gospamira, seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever. Se você já é nosso inscrito, meu muito obrigada. Curta, compartilha, deixe o comentário no final do vídeo. E neste vídeo nós vamos continuar com a história impressionante de Glória Polo. Ela teve um acidente muito grave. Ela praticamente não, ela morreu, ela teve a sua morte confirmada pelos médicos durante alguns minutos ali e depois ela voltou e conta a experiência que ela teve na sua passagem, né, deste mundo para o outro. Ficou diante de Deus e viu todas as coisas erradas que ela fez enquanto esteve aqui neste mundo. Se você não viu o primeiro vídeo, veja antes de ver esse para você entender o contexto da história e o desenrolar da história. Vamos então à história, ao testemunho da Glória. Continuemos. Começo a gritar de novo. Por favor, vejam, me tirem daqui. Eu sou católica. Quem se enganou? Por favor, me tirem daqui. E quando estou gritando pela segunda vez, se escuta uma voz. É uma voz doce, é uma voz que quando a escuto, estremece toda a minha alma. E tudo se inundou de amor e de paz. E todas estas criaturas saíram apavoradas, porque elas não resistem ao amor, nem à paz, e eu sinto esta paz. E essa voz me diz: muito bem, se você é católica, diga-me os 10 mandamentos da lei de Deus. E que golpe tão terrível, ouviram? Eu sabia que eram 10, mas daí em diante nada. O que vou fazer aqui? Minha mãe sempre me falava do primeiro mandamento de amor. Finalmente me serviu para alguma coisa. Vamos ver como me sairei dessa, pensava. Tomara que não se lembrem dos demais mandamentos. Pensava em manipular a situação, como sempre costumava fazer por aqui. Eu sempre tinha respostas para tudo, tinha desculpa perfeita e sempre me justificava e me defendia de tal maneira que ninguém perceberia o que eu não sabia. Então começo a dizer: o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Me diga, você o tem amado? E eu digo: sim, eu sim, eu sim. E é quando me dizem não, vejam, quando me disseram não, aí sim senti a corrente elétrica daquele raio, porque eu não percebi em que parte me havia caído o raio. Não sentia nada e me dizem: não, você não tem amado ao seu Senhor sobre todas as coisas, e muito menos ao seu próximo como a você mesma. Você fez um Deus e o acomodou à sua vida só nos momentos de necessidade. Você se prostrava diante dele quando era pobre, quando sua família era humilde, quando queria se tornar uma profissional. Aí sim, todos os dias você rezava e se prostrava tempos inteiros, horas inteiras, suplicando ao seu Senhor, orando e pedindo para que ele a tirasse dessa pobreza e permitisse que fosse uma profissional, que fosse alguém. Quando tinha necessidade ou queria dinheiro, então rezava um rosário ao Senhor. Essa era a relação que você tinha com o Senhor. Eu via ao meu Senhor de verdade com tristeza. Comento que minha relação com Deus era de caixa automático. Rezava um rosário e tinha que aparecer dinheiro. Essa era a minha relação com ele. E deste modo, tão logo o Senhor me permitiu que tivesse uma profissão e começo a ter um nome e começava a ganhar dinheiro. Então, o Senhor já
me parecia pequenininho e já comecei a ficar orgulhosa, nem sequer expressava uma mínima relação de amor com o Senhor. Ser agradecida? Jamais, nem sequer abri os olhos dizendo: Senhor, obrigada por este dia, obrigada por minha saúde, pela vida dos meus filhos, pela minha casa. Coitadinhos dos que não têm casa, nem comida, Senhor. Nada. Era muito mal agradecida, e a voz seguia dizendo: Fora isso, você pôs o Senhor num nível tão baixo que acreditava mais em Mercúrio e Vênus para ter sorte. Andava cegada pela astrologia, dizendo que os astros conduziam a sua vida. Começou a andar em todas as doutrinas que o mundo oferecia. Começou a acreditar que simplesmente você morria e voltava para recomeçar. Você se esqueceu da graça que havia custado um preço de sangue ao seu Senhor. Me fazem, então, um exame dos 10 mandamentos. Mostram-me que eu dizia que adorava, que amava a Deus com minhas palavras, mas na verdade eu adorava a Satanás, porque em meu consultório chegava uma senhora que fazia mandingas e eu dizia: eu não acredito nisso, mas pode fazer, porque se não fizer bem, mal tampouco fará. E ela começava a fazer suas mandingas para dar boa sorte. Ela havia posto num canto onde não se podia ver uma penca de aloés com uma ferradura para afastar as más energias. Olhem tudo isso, que vergonhoso! Fazem uma análise da minha vida sobre os 10 mandamentos que mostram como atuei com o próximo, como dizia a Deus que eu amava quando ainda não havia me afastado dele. Quando ainda não havia começado a andar no ateísmo, eu dizia: meu Deus, eu te amo. Mas com essa mesma língua que eu falava louvores ao Senhor, com essa mesma língua eu falava mal de todo mundo, criticava, apontava com o dedo, sempre a santa glória, e me mostravam que eu dizia que amava a Deus, mas era uma invejosa, mal agradecida, jamais reconhecia todo o esforço e o amor. A entrega de meus pais para me dar uma profissão, para me levantar. Tão rápido você alcançou uma profissão, mas até seus pais já não tinham importância, a ponto de chegar a se envergonhar de sua mãe pela humildade e pela pobreza dela. E me mostram como esposa. Quem era? Passava todo dia renegando, desde que me levantava. Meu esposo me dizia: bom dia, e eu respondia: que bom dia? Não vê que está chovendo? E eu o renegava o tempo todo. E com meus filhos, mostram-me que nunca jamais tive compaixão para com o próximo, por meus irmãos de fora. E o Senhor me dizia: você nunca pensou, coitadinho dos doentes, Senhor, dá-me a graça de poder acompanhá-los em sua solidão. As crianças que não têm mãe, os órfãos, quantas crianças sofrendo, Senhor. Meu coração era de pedra. No exame dos 10 mandamentos não passei nem meio. Terrível, espantoso, vivia um verdadeiro caos. Como que eu não havia matado e assassinado tanta gente? Por exemplo, fiz muitas compras de supermercados para as pessoas que necessitavam, mas não dava por amor, dava pela imagem, porque como eu era muito rica, eu queria fazer bonito diante dos outros e assim eu manipulava as pessoas. E então eu dizia: toma, lhe dou essa compra, mas você me faz o favor e vá à reunião do colégio dos meus filhos, porque eu não tenho tempo de ir a essa reunião. E assim eu dava coisas a todo mundo, mas eu os manipulava. Além disso, eu adorava que houvesse um montão de gente atrás de mim, me dizendo que eu era bondosa, que eu era uma santa. Eu me criei uma imagem e me dizem: é que você tinha um Deus e esse Deus era o dinheiro. Por ele você se condenou, por ele você afundou no abismo e se afastou do Senhor. Nós havíamos tido muito dinheiro, mas estávamos quebrados, endividadíssimos. Havia acabado nosso dinheiro. Então, quando me dizem do Deus dinheiro, eu gritei: mas que dinheiro, se te deixei muitas dívidas lá na terra.
Quando me falaram, por exemplo, do segundo mandamento, via eu pequenina. Infelizmente, aprendi que para evitar os castigos da minha mãe, que eram bastante severos, aprendi que as mentiras eram excelentes e comecei a caminhar com o pai da mentira. Sim, aquele. E comecei a ficar mentirosa, e à medida que meus pecados iam crescendo, as mentiras iam aumentando. Percebia que minha mãe respeitava muito o Senhor, e para ela o nome do Senhor era Santíssimo. Então eu pensei e disse: aqui tenho a arma perfeita. E comecei a jurar em vão. E lhe dizia: Mãe, eu juro por Deus. E assim evitava os castigos. Imaginem, eu colocava o santíssimo nome do Senhor nas minhas porcarias, na minha imundície, porque eu estava tão cheia de sujeira e de tanto pecado. E vejam, irmãos, aprendi que as palavras não se perdem ao vento. Quando minha mãe ficava irredutível, eu lhe dizia: Mãe, que me parta um raio se estou mentindo. E a palavra vagou pelo tempo, e vejam que por misericórdia de Deus eu estou aqui, porque na realidade o raio entrou em mim e me partiu praticamente ao meio e me queimou. Mostravam-me como eu, que me dizia católica, era uma pessoa que não tinha palavra e sempre me antepunha ao santo nome do Senhor. Fiquei impressionada ao ver como o Senhor mostrava a todas as criaturas estas coisas espantosas e se prostravam ao chão, numa adoração impressionante. Vi a Santíssima Virgem prostrada aos pés do Senhor, orando por mim, numa extrema adoração, e eu, pecadora, desde minha imundície, cara a cara com o Senhor. Como fui tão má, renegando e maldizendo o Senhor. Sobre o santificar as festas foi espantoso. Senti uma imensa dor. A voz me dizia que eu dedicava de 4 a 5 horas ao meu corpo e nem sequer 10 minutos diários de profundo amor ao Senhor, de agradecimento ou de uma oração. Começava a rezar o rosário com tamanha velocidade e eu dizia: nos comerciais da novela consigo terminar o rosário. Mostravam como nunca fui agradecida ao Senhor. E também me mostravam o que eu dizia quando me dava preguiça de ir à missa. Mas, mãe, se Deus está em todo lugar, que necessidade tenho de ir à missa? Claro que era muito cômodo dizer isso. E a voz me repetia que eu tinha o Senhor por 24 horas ao dia disponível para mim. E eu não rezava nem um pouquinho, nem agradecia no domingo. Dediquei-me a cuidar do meu corpo e me tornei escrava. E me esqueci de um detalhe, que tinha uma alma e que jamais cuidei dela. Nunca a alimentei com a palavra de Deus, porque eu, muito comodamente, dizia que quem lia a palavra de Deus ficava louco. Quanto aos sacramentos, nada. Como que eu poderia me confessar com esses velhos que eram piores que eu? Para mim era muito cômodo não ir a confessar. O maligno me tirou da confissão e assim foi como me afastou da cura e limpeza de minha alma, porque cada vez que eu cometia um pecado, não era grátis. Satanás punha dentro da brancura de minha alma a sua marca, uma marca de trevas. Jamais, só em minha primeira comunhão fiz uma boa confissão. Daí por diante, nunca mais, e recebi o Senhor indignamente. Chegou a tal ponto a blasfêmia, a incoerência da minha vida, que cheguei a dizer: que santíssimo! Deus está vivo num pedaço de pão? Estes sacerdotes deveriam comê-lo com um pouco de doce de leite. Quem sabe ficaria mais saboroso. Até este ponto chegou a degradação da minha relação com Deus. Jamais alimentei minha alma, e para completar, só sabia criticar os sacerdotes.
Se tivessem visto como foi terrível isso, na minha família, desde muito pequenos criticávamos os sacerdotes, começando pelo meu pai. Diziam que são mulherengos e que têm mais dinheiro do que nós e repetíamos estas coisas. E nosso Senhor me dizia: quem você pensava que era para se fazer passar por Deus e julgar meus ungidos? Me dizia: eles são de carne. E é a comunidade que faz a santidade de um sacerdote, rezando, amando e apoiando quando um sacerdote cai em pecado. O Senhor me mostrava que cada vez que eu criticava um sacerdote, me tomavam uns demônios. Fora isso, quanto mal eu fiz quando acusei um sacerdote de homossexual e toda a comunidade se inteirou. Não me imaginam quanto dano causei. Do quarto mandamento, honrar pai e mãe, o Senhor me mostrava como já lhes comentei, como fui mal agradecida com meus pais, como os amaldiçoava e os renegava porque não podiam me dar tudo o que minhas amigas tinham. Como fui uma filha que não valorizava o que tinha. Cheguei a ponto de dizer que aquela não era minha mãe, porque parecia muito pouco para mim. Foi espantoso ver o resumo de uma mulher sem Deus e como uma mulher sem Deus destrói tudo que lhe rodeia. E ainda por cima, pior de tudo é que eu achava que era boa e santa. O Senhor também me mostrou como eu achava que me sairia bem neste mandamento, só pelo fato de haver pago as consultas médicas e os remédios dos meus pais quando ficaram doentes. Também como eu analisava tudo através do dinheiro e como eu os manipulei quando tinha dinheiro. Até me aproveitei deles. O dinheiro me endeusou e eu os pisoteei. Sabem o que me doeu? Ver meu pai chorando com tristeza, apesar de tudo ele havia sido um bom pai, que me havia ensinado a ser trabalhadora, empreendedora e que devia ser honesta, porque só aquele que trabalha pode progredir. Mas ele se esqueceu de um detalhe, que eu tinha uma alma e que ele era um evangelizador, com seu testemunho, e como toda a minha vida começou a afundar por causa de tudo isso. Via o meu pai com dor quando era mulherengo. Ele era feliz dizendo à minha mãe e a todo mundo que ele era muito macho, porque tinha muitas mulheres e que podia com todas, e que ademais fumava e bebia. Estes vícios o faziam sentir-se orgulhoso, pois ele não pensava que eram vícios, mas sim virtudes. Comecei a ver como minha mãe se cobria de lágrimas quando meu pai começava a falar das outras mulheres. Comecei a me encher de raiva, de ressentimento, e começo a ver como o ressentimento leva à morte espiritual. Sentia uma raiva espantosa de ver como meu pai humilhava minha mãe diante de todo mundo. Fiquei rebelde e disse à minha mãe: eu nunca serei como você. Por isso, nós mulheres não valemos nada por culpa de mulheres como você, sem dignidade, sem orgulho, que se deixam pisotear pelos homens. Quando já estava maior, eu dizia ao meu pai: preste atenção, pai. Jamais vou permitir que um homem me humilhe, como você humilha minha mãe. Se um homem chegar e ser infiel comigo, eu me separo. Meu pai me bateu e me disse: como se atreve? Meu pai era muito machista e eu lhe disse: então me bata e me mate se eu chegar a me casar e tiver um marido infiel. Eu me separo para que os homens entendam como sofre uma mulher quando um homem a pisoteia. Esse ressentimento e essa raiva tomaram conta de mim, e quando já tinha algum dinheiro, comecei a dizer à minha mãe: sabe de uma coisa? Separe-se do meu pai. Eu gosto muito dele, mas é impossível que você aguente um homem assim. Seja digna, você tem que se dar valor, mãe. Imaginem, eu queria divorciar meus pais. Minha mãe me dizia: não, filha, não é que não me doa. Sim, me dói muito, mas eu me sacrifico porque vocês são 7 filhos e eu sou só uma.
Eu me sacrifico porque afinal seu pai é um homem bom e eu seria incapaz de ir e deixá-lo sem pai. Ademais, se eu me separo, quem vai orar para que seu pai se salve? Sou eu quem pode orar para que seu pai encontre a salvação, porque a dor e o sofrimento que ele me ocasiona, eu uno às dores da cruz, e todos os dias digo ao Senhor: esta dor não é nada unida à tua cruz. Me permita que meu esposo se salve, assim como meus filhos. Eu não entendia isso, e sabem do que mais? Me deu tanta raiva e isso fez com que minha vida mudasse e fiquei muito rebelde e comecei a me empenhar para defender os direitos da mulher. Comecei a defender o aborto, a eutanásia, o divórcio e a defender a lei de Talião, aquela que diz olho por olho, dente por dente. Nunca fui infiel fisicamente, mas prejudiquei muita gente com meus conselhos. Quando chegamos ao 5º mandamento, o Senhor me mostrava que eu era uma assassina espantosa e que cometi o que é pior e mais abominável diante dos olhos de Deus: o aborto. O poder que me deu o dinheiro me serviu para financiar vários abortos, porque eu dizia: a mulher tem direito a escolher quando quer ficar grávida ou não. Olhei o livro da vida e me doeu tanto quando vi uma menina de 14 anos abortando. Eu a havia ensinado, porque sabem que quando uma pessoa está envenenada, nada fica bom e tudo que está ao redor dela se envenena. Umas meninas, 3 sobrinhas minhas e a namorada do meu sobrinho a abortaram. Deixavam-nas ir à minha casa porque eu tinha dinheiro. Eu as convidava, falava de moda, de glamour, de como exibir o corpo. Minhas irmãs as mandavam aí. Olhem como eu as prostituí menores, que foi outro pecado espantoso depois do aborto, porque eu lhes dizia: não sejam bobinhas, minhas filhas. Suas mães lhes falam de virgindade, de castidade, mas estão fora de moda. Elas falam de uma Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos e os sacerdotes não quiseram se modernizar. Elas falam o que dizia o Papa, mas esse Papa está fora de moda. Bem, pessoal, já passa de mais de 20 minutos de vídeo. Então, para mim não me delongar mais, eu vou concluir aqui esta segunda parte e a conclusão deste testemunho muito revelador da palavra de Deus vai ficar para o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Obrigado a todos os inscritos e fica na paz do Senhor, no amor de Maria e até o próximo vídeo.